Glória a Deus, amém. Glória a Jesus, aleluia. Olha para alguém que está perto de você e diga: o Senhor é contigo. Fala: o Senhor é contigo. Glória a Deus, o Senhor é contigo, meu irmão, aleluia. Antes de nós sentarmos, abra sua Bíblia novamente agora em Gênesis, no capítulo 39. Gênesis, capítulo 39. Glória a Deus, glória a Deus. Nem todo mundo hoje, irmão, está passando pelo melhor momento da sua vida. Mas todo mundo tem a oportunidade de adorar o Senhor. Todos que estão aqui têm a mesma oportunidade de adorar a Deus. Independentemente do que você esteja enfrentando, guarde isso no teu coração. O nosso Deus não muda, Ele cumpre aquilo que Ele promete. Gênesis 39, 2. Gênesis 39, 2. Pode colocar na NVI aqui, por favor. Gênesis 39, a partir do versículo 2. Amém? O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele, que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e o tornou administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa quanto no campo. Amém? Pode se assentar agora em nome de Jesus, fique à vontade. Glória a Deus. Quem não conhece José ou a história de José, você precisa saber que José era um sonhador. Amém? Tem algum sonhador aqui ou não? Aleluia. Levanta a mão só o sonhador aí, deixa eu ver. Olha aí, ó, tem uns quantos sonhadores aqui. Tem gente que já desistiu de sonhar. Tem gente que já parou de sonhar, e sabe por quê? Porque parou de confiar. Porque parou de acreditar. José teve um sonho. E nesse sonho, o Senhor, é claro que eu vou falar resumidamente aqui, o Senhor mostrou para ele que ele ia ser muito grande, que ele ia ser muito próspero. Mas aí José sonha outro sonho, de outro jeito, de outra forma, mas o significado era o mesmo. Então ele entendeu que era Deus confirmando aquele sonho na vida dele, que era Deus prometendo algo para ele. E o sonho de José, e aí eu já vou dar spoiler do final da história, a maioria já sabe, mas o sonho de José se cumpriu, aconteceu. Só que o sonho de José não era para José, o sonho de José era para sua família e para toda uma nação. Então você que levantou a mão, dizendo que é um sonhador, você que tem sonhos, o primeiro passo para você saber se esse sonho é de Deus, é você entender se esse sonho vai beneficiar somente a você, ou vai beneficiar os outros, vai beneficiar muitas outras pessoas. O sonho de José se cumpriu, ele abençoou toda a sua casa, sua família, abençoou toda a nação num período de 7 anos de muita seca e de muita fome. Mas ele era um sonhador. O sonhador, ele é invejado. O versículo diz muito claramente que os irmãos de José o invejavam. Então, quando você tem um sonho e a gente fala que não é bom contar os nossos sonhos, depende de que contexto, né, irmãos? Eu também acho que a gente deve trabalhar quietinho, que a gente deve buscar em Deus e conquistar aquilo que Deus tem para nós. Mas não que eu tenha medo de falar os meus sonhos e alguém... Porque tu pode ter muita coisa, irmão.
ou tu pode não ter nada, sempre vão te invejar de alguma coisa. Sempre vão te invejar de alguma forma. Às vezes tu está todo quebrado. Pode ter certeza que tem alguém te invejando. Tem alguém que queria ter o que tu tem alguém que queria estar no teu lugar, não é? Então aí vai de cada um. Se você gosta de contar os teus sonhos ou não contar, José contou e pagou um preço por ter contado os seus sonhos. Os próprios irmãos dele o invejavam. Mas ele continuou acreditando naquilo que Deus tinha mostrado para ele. E aquilo que nós vamos ver essa noite aqui é o motivo pelo qual José ele pôde continuar acreditando. É o motivo pelo qual José, onde ele estava, ele era abençoado. No texto que nós lemos, a Bíblia diz que José, ele foi à casa de Potifar e ali ele foi abençoado. Potifar era o eunuco do rei, era aquele que cuidava, era o chefe ali sobre todos. E aí José entra na casa dele, é colocado como chefe da casa dele, e a casa dele é abençoada porque José estava ali. Mas acima de tudo, José era abençoado porque Deus estava com ele. Porque Deus estava com ele. Eu não quero me adiantar aqui, vamos por partes aqui. José chegou ao Egito como escravo, mas o versículo 2, o versículo que nós lemos, a primeira frase do versículo 2, não começa falando da situação de José. Não começa falando que ele era escravo e nem que ele era próspero. A primeira frase do versículo 2 diz: e o Senhor estava com José. Essa é a chave de tudo. O Senhor estava com José. Ele não era especial porque ele estava num lugar diferente, não. Ele não era especial porque ele estava na casa de Potifar. Não, o lugar se tornou especial porque José estava ali. A casa, o texto, nós lemos muito claramente, o texto fala, e a casa dele era abençoada porque José estava ali. Quando o Senhor está contigo, irmão, não importa o lugar. Quando o Senhor está contigo, não importa a situação. Quando o Senhor está contigo, a bênção de Deus está contigo. O lugar em que José estava, ou a situação em que José se encontrava, não determinavam o que acontecia na vida dele a partir dali. O que determinava as bênçãos que Deus operava na vida de José, era a presença de Deus na vida dele. Talvez nós olhando para a história de José, a gente pudesse, se fôssemos incrédulos, mas não somos, nós pudéssemos dizer que a história de José foi definida pela inveja dos irmãos dele. A história de José foi definida pela rejeição da família dele. A história de José foi definida pela cova onde ele foi jogado, por ele ter sido vendido como escravo. Aconteceu muita coisa ruim na vida de José, mas nenhuma destas coisas, irmão, teve a palavra final. Eu estava lendo Gênesis alguns capítulos antes e depois, e algumas vezes, a Bíblia dizia: o Senhor estava com José. José jogado numa cova, e a Bíblia diz: o Senhor estava com José. José vendido como escravo, e a Bíblia diz: o Senhor estava com José. José ia trabalhar na casa de Potifar, nós lemos aqui, e o Senhor estava com José. José foi preso injustamente, a Bíblia diz que lá na prisão, o Senhor estava com José. Vê o que é comum em todas as partes que fala de José, mesmo em meio às tragédias da vida dele, o Senhor estava com ele. Seja dentro da cova, seja pelas injustiças que passou, Deus nunca abandonou esse homem, esse jovem. E essa palavra também é para nós, irmãos. Lembra que eu falei no início? Nem todo mundo está vivendo o melhor momento da sua vida. Talvez você já teve momentos bem melhores do que o que está vivendo hoje. Mas naqueles momentos o Senhor estava contigo, porque hoje o Senhor está contigo. Porque hoje o Senhor tem que estar contigo. Nós não podemos sair daqui sem a presença de Deus. Nós não podemos viver sem a presença de Deus. Você acha que José escolheu ser preso? Você acha que José escolheu ser invejado? Você acha que José escolheu ser jogado numa cova? José escolheu ser tratado injustamente por algo que ele não fez, ter sido condenado à prisão? Ele não escolheu nada disso.
Mas aquele que deu o sonho para ele, aquele que mostrou o destino para ele, lembra que eu falei na oração sexta-feira, quando nós oramos, nós estamos falando com aquele que já conhece o nosso futuro, nós estamos falando com aquele que já foi lá no final da nossa vida. Deus já sabe o que vai ser o final da nossa vida, irmão. Então quando você ora, você não muda Deus, mas Deus te prepara para que esse propósito se cumpra na sua vida. O sonho que José teve, os dois sonhos que José teve, o mesmo sonho, as duas histórias dentro de um sonho. O sonho que José teve era o destino dele, que Deus já tinha traçado, que Deus já tinha visitado, que Deus já tinha preparado, que Deus já tinha ido lá na frente. Então ele nunca deixou de acreditar, ele nunca deixou de crer. Ele não escolheu passar pelas dificuldades. A gente se pergunta, né? Por que eu estou passando por isso? E a gente às vezes cai numa de achar que não merece. Mas eu sou uma pessoa tão boa, não faço mal para ninguém. Eu sou uma pessoa tão boa, não faço mal para ninguém. Por que eu estou sofrendo isso? É que nem aquele que pergunta, por que acontecem coisas ruins com pessoas boas? Irmão, só tem um que é bom, que é Deus. Nós somos maus, a nossa natureza é má. Tira a presença de Deus de nós para ver o que sobra. Não sobra nada de bom. Então nós precisamos, irmãos, entender que o que nos sustenta é a presença do Senhor. Todo mundo vai trabalhar, todo mundo vai estudar, vai lutar, vai construir o seu futuro, vai buscar algo melhor para a sua vida. Mas precisa ter a presença de Deus em todo o tempo. Em todo o tempo precisa ter a presença de Deus. Quem aqui que já se sentiu injustiçado? Levanta a mão. Quem já se sentiu injustiçado? Quem já foi injustiçado? Quem já foi? Vou melhorar a pergunta. Quem já foi? Eu vou levantar as duas mãos. Você já foi injustiçado, já? Mas o que te manteve de pé? O que te sustentou? Você acha que foi a tua força? Você acha que foi a tua inteligência? Não, irmãos, foi a presença de Deus na sua vida. É a presença de Deus na vida de José que o sustenta. Versículo 2, e o Senhor estava com José. A presença de Deus não impediu que José passasse pelo Egito. Vou repetir, a presença de Deus não impediu que José passasse pelo Egito, mas ela impediu que o Egito destruísse José. A presença de Deus não vai evitar que você passe pela prova, irmão. A presença de Deus não vai evitar que você enfrente dificuldades, mas a presença de Deus vai fazer com que essas dificuldades não te destruam, não acabem com a sua vida. Amém? A presença de Deus é que faz toda a diferença na nossa vida. Eu fico olhando para os irmãos aqui, eu não conheço a sua vida, o Senhor é que conhece, mas talvez alguém está passando uma luta no casamento, talvez alguém está passando um problema sério dentro de casa, em família, ou está vivendo um período de escassez, ou está até enfermo, não sei, se esfriou na fé, desanimou. Mas o Senhor pode reverter isso essa noite, porque a presença dEle está nesse lugar. A presença dEle não está nesse lugar porque ela habita nessas paredes, mas porque ela habita nesse irmão que está do seu lado aí, porque ela habita na sua vida. A presença de Deus está em você, e se alguém chegou aqui sem a presença de Deus, vai sair com a presença essa noite. E as pessoas vão olhar para você e dizer como é que ele enfrentou e venceu, como é que ele suportou, como é que ele não desanimou, como é que ele não caiu, porque Deus estava com ele. Porque Deus estava com ele. As circunstâncias podem mudar, mas a presença de Deus é que nos mantém de pé, irmãos. Quem é que é crente em Jesus aí, que já entregou a vida para Jesus? Todo mundo? Ou quase todo mundo? Quem é crente vai entender o que eu vou falar agora. Quem não é, vai entender também. A presença de Deus, irmãos, ela produz frutos na nossa vida. Sabe qual é o problema de quem já aceitou Jesus, já conhece a palavra e esfria na fé? É a ociosidade. Não faz nada para Deus, não faz nada para Jesus, não evangeliza ninguém, não fala do amor de Deus para ninguém. É como se o amor de Deus fosse exclusivo para ele. Não, agora eu estou salvo, glória a Deus, o mundo que se acabe, o mundo que se dane agora é eu e Deus aqui. Aí fica ocioso, não faz nada, não produz nada, não ganha ninguém para Jesus, não evangeliza ninguém. Aí vai se esfriando na fé. Aí vai se esfriando na fé.
e para de produzir fruto. Ainda no versículo 2, a Bíblia diz que José foi homem próspero. Irmãos, homem próspero não fala só de dinheiro. A gente tem essa mania de associar prosperidade a dinheiro. Tem gente que tem muito dinheiro e não é próspero, nem sabe o que é prosperidade. Em contrapartida, tem muito filho, muita filha de Deus, que tem pouco recurso financeiro, mas que é feliz, que é cheio da presença de Deus, que é próspero, que tem uma casa abençoada, que tem uma família estruturada, que as bênçãos de Deus se derramam sobre a sua vida constantemente. Agora você vai me dizer porque a pessoa não tem uma conta bancária recheada, ou porque não é milionário, ela não é próspera? A gente tem que parar de associar a palavra prosperidade somente a dinheiro. Próspero é aquele que dá frutos também. Eu sou próspero quando eu frutifico. Eu sou próspero quando eu multiplico aquilo que Deus fez na minha vida. Quando eu replico aquilo que Deus fez na minha vida, na vida de outras pessoas. Eu sou próspero, eu estou ganhando almas para Jesus. A Bíblia diz: aquele que mata a sede do outro será descedentado. Aquele que dá alívio aos outros recebe alívio. Eu preciso frutificar. O que me mantém de pé, os frutos que eu dou. Pastor, não é a presença de Deus? Sim, mas para dar fruto eu preciso da presença de Deus. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. A presença de Deus prosperava a vida de José, mesmo em meio àquela situação difícil. O cenário não mudou, entenda uma coisa, o cenário não mudou, José continuava escravo. Não que você tem que ser escravo, você entende o que eu quero dizer? O cenário não mudou. José tinha sido vendido como escravo, em vez de ficar lá mexendo barro, fazendo tijolo, trabalhando no serviço pesado, porque o Senhor era com ele, ele se destacou e ele foi levado para dentro da casa de Potifar. Mas ele continuava sendo escravo. O cenário dele não mudou. Só que mesmo sendo escravo, ele era próspero. Mesmo sendo escravo, ele dava fruto. Mesmo ele sendo escravo, Deus era com ele. Deus estava trabalhando através da vida dele. Diga glória a Deus. Amém. Quando Deus está presente, Ele produz frutos na nossa vida, mesmo em tempos difíceis. Mesmo em tempos difíceis. Nós não podemos ser uma geração de crentes que nos dizemos crentes em Jesus, mas que quando vem a prova, que quando vem a dificuldade, quando vem a enfermidade, vem as perdas, vem a escassez, seja lá o que for, que nós tivermos que passar, quando o dia mau chega, nós desanimamos, nós paramos, nós não confiamos mais, nós não acreditamos mais. Aí começa que o problema é a mulher, o problema é o marido, aí quer separar, aí daqui a pouco o problema é a igreja, aí quer trocar de igreja, daqui a pouco o problema é o vizinho, aí quer mudar de casa, daqui a pouco o problema é a cidade, aí quer trocar de cidade, sempre tem problema. Sempre tem problema, se abrir mão de um vai aparecer outro, mas o que nós precisamos? Estarmos na presença de Deus. A presença de Deus está conosco. Eu não vou explorar muito a vida de José por causa do nosso tempo, mas é uma história muito conhecida. Olha o que esse jovem passou, olha o que esse rapaz passou, e não foi por um ano de provação, foram muitos anos. Muitos e muitos anos, até se cumprir o sonho que Deus tinha dado para ele. Quem sabe alguém aqui que levantou a mão dizendo que tem sonhos, que é um sonhador, desistiu dos seus sonhos porque faz um ano e ainda não aconteceu, porque faz 3 anos e ainda não aconteceu. Mas se Deus prometeu, Ele vai cumprir, meu irmão. Deus não é homem para que minta. Ele vai cumprir na sua vida tudo aquilo que Ele prometeu. Se Ele te deu um sonho, Ele vai financiar o teu sonho, Ele vai te levantar, mesmo em meio a todos os problemas que você tem enfrentado. Continue acreditando, porque Deus está contigo. E Deus estava com José, de modo que prosperou e passou ele a morar na casa do egípcio. E quando esse percebeu que o Senhor estava com José e que fazia prosperar tudo o que realizava. Olha, o Potifar percebeu que Deus estava na vida de José. José não era crente que nem eu e você. A gente bota louvor para escutar no carro, em casa, né? E a gente dá uns glória a Deus aí na rua de vez em quando. Que a gente vem na igreja, bate o ponto aqui na igreja.
A maioria, tem uns que nem isso fazem muito. Mas José não era um crente que nem a gente, que tinha que declarar que era crente. Não, as suas atitudes denunciavam que ele era crente. A sua vida denunciava que ele era crente. A presença de Deus na vida dele chamou atenção. Olha só, vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor era com ele. Potifar não conhecia o Deus de José, mas ele conseguiu perceber algo diferente na vida daquele jovem. Hoje em dia, irmãos, como é impressionante o tanto de mau testemunho que os crentes dão. O tanto de mau testemunho que os crentes dão, com palavras que falam, com coisas que postam, com atitudes que têm. As pessoas têm que olhar para nós e ver Jesus. Elas não têm que olhar para nós e ver perfeição. Elas não têm que olhar para nós e ali está um homem que não erra. Ali está uma mulher que é perfeita. Não. As pessoas têm que olhar para nós e ver algo de Deus em nós. Ver algo de Jesus em nós. Amém? Potifar, ele não conhecia o Deus de José, mas ele olhou para José e viu que Deus era com José. Imagina, irmãos, no Egito, o ambiente totalmente pagão. Não tinha adoração a Deus ali. Tinha adoração a falsos deuses. Um ambiente totalmente pagão. José podia muito facilmente ter se contaminado. José podia muito facilmente ter esquecido as suas raízes. José podia muito facilmente ter esquecido do sonho que Deus deu para ele. José podia muito facilmente ter se desviado. Ele teve muito mais motivo para se desviar do que nós temos hoje em dia. E ainda assim ele permaneceu firme. Ainda assim José, ele permaneceu fiel. E isso fez com que Potifar o visse, com que Potifar olhasse para ele e dissesse: esse homem é diferente, esse jovem é diferente de todos os outros que já trabalharam aqui. Será que você teve essa oportunidade já? Ou ainda terá? De na empresa onde você trabalha, se você trabalha em uma empresa, a pessoa dizer: mas o fulano é diferente dos outros que passaram por aqui. Mas o ciclano é diferente, os outros que passaram por aqui era isso, aquilo, aquilo outro. Mas esse aqui é uma pessoa honesta, é uma pessoa que não fala mal dos outros, é uma pessoa que não rouba nada, não bota a mão no que não é dela, é uma pessoa que traz luz aqui para a empresa, é uma pessoa que torna um ambiente mais agradável. Nós precisamos ter essa oportunidade. Você que empreende ou você que presta serviço, a pessoa olhar para você e dizer assim: ah, mas essa pessoa aqui, ela não é desonesta como a outra que um dia eu comprei dela. Essa pessoa que não superfatura os preços das coisas aqui para explorar os outros. Essa pessoa que não mente, ela não fica mentindo. Quando ela diz que vai fazer um serviço, ela vai e faz aquilo que ela prometeu que ia fazer. Quando ela vai prestar um serviço, ela vai e faz o melhor que ela podia fazer. Será que nós escutamos isso? Nós precisamos escutar isso, porque isso é uma maneira de as pessoas verem Deus em nós. É um bom testemunho que nós podemos dar. Até na minha área, irmãos, eu fico assim, eu fico boquiaberto com coisas que eu ouço muitas vezes. Ah, sabe o pastor fulano? Eu não falo de ninguém, irmão. Não gosto de fofoca, mas as pessoas falam. E aí elas falam 2, 3 vezes, eu já me afasto. Mas já chegaram para mim e falaram: sabe o pastor da igreja tal? Está lá pregando lá, mas está devendo para todo mundo. Até na minha área, irmãos, é assim. Então quando a gente chega no posto de gasolina, por exemplo, e pede uma nota do combustível, a pessoa pergunta: é para botar o valor da nota ou botar um pouco mais? Eu digo: como um pouco mais? Não, porque o outro pastor vem aqui e faz assim, ele bota tanto e é tanto. O funcionário da empresa tal vem aqui, ele bota R$300 e manda botar 400 na nota. As pessoas ficam admiradas. É que nem um dia que eu estava morando lá em Caxias e eu fui... era aniversário da pastora, o dia dos namorados, o aniversário de casamento, era alguma coisa. E eu acordei bem cedão, mais cedo que o normal, e aí eu peguei um ônibus, fui para o centro, e aí fui comprar um buquê de flores para ela. E aí quando eu volto, o ônibus ia demorar muito, eu peguei um táxi para voltar. Não tinha Uber naquela época, eu que eu sou velho, né?
Não tinha Uber naquela época, peguei um táxi para voltar. E o cara disse para mim assim, tá levando flor? Para quem? Não vou nem falar o que ele falou aqui, porque tá passando na TV, na internet. Eu digo, não, é para minha mulher, é para minha esposa. Ah, sério? Mas tu aprontou alguma, né? O que tu aprontou? Eu digo, não aprontei nada, cara. Levando flor para minha mulher, tu não faz isso? Eu não, dizer. Não, tô levando flor para minha mulher. Tu deve ser daqueles. Quanto tempo tem de casado? Na época eu tinha uns 15 anos, 16, acho. E aí eu disse, tem uns 15 anos de casado. Hein? Não, mas vai dizer que tu beija na boca ainda. Tu deve ser daqueles que beija a mulher na boca ainda. Eu não entendi nada. Depois eu pensando muito, eu entendi o que ele queria dizer. Mas na hora de tô fazendo uma coisa normal, que eu devia fazer todo mês, eu devia fazer toda hora, eu até estou em falta, tinha que fazer mais. Aí a pessoa acha estranho que eu estou fazendo uma coisa que é normal. Então, só para não sair aqui do assunto que nós estávamos falando, isso é só um testemunho pessoal, para você entender como as pessoas olham para a gente quando a gente age da maneira certa. Então você vai ser admirado porque é honesto. Você vai ser admirado porque você faz um trabalho de qualidade, você que presta serviço, você que vende alguma coisa, você vai ser admirado pelas pessoas. Isso é as pessoas verem Jesus em nós. Não quer dizer que a gente não erra, não quer dizer que a gente é perfeito, não. Mas as pessoas olharem para nós e ver, esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus. Foi assim que José foi exaltado lá no Egito. Era uma terra pagã, uma terra de dor, uma terra de desgraça para o povo de Deus que estava em uma época lá. Mas José se destacou mesmo em meio a esse lugar, mesmo em meio a todas essas coisas que ele enfrentou. Então a nossa fé não deve aparecer só quando a gente está dentro da igreja. É daquela porta para fora que vai contar. Se a gente está colocando em prática tudo aquilo que a gente está aprendendo aqui. Amém? Glória a Deus. Você crê em Jesus? Você crê na palavra de Deus? Então a sua vida, minha vida, precisa revelar aquilo que nós cremos. A vida que nós levamos lá fora. E aqui dentro também, tá? Tem gente que trata melhor os de fora do que os irmãos na fé. Parece os irmãos de José daí. Mas isso é assunto para outra pregação. Mas a gente tem que refletir o caráter de Jesus, irmãos. A gente tem que refletir o caráter de Deus. Foi isso que fez com que José... Eu não estou dizendo que todo mundo vai ser promovido, tá? Mas eu estou dando um exemplo. Essa foi uma das coisas que fez com que José fosse promovido. Quem sabe para alguém aqui nessa noite? Por que eu não sou promovido? Talvez porque quem devesse te promover não vê diferença no seu serviço. Mas vamos seguir adiante. A presença de Deus, estou quase indo para o final aqui. A presença de Deus, irmãos, ela nos torna um canal de bênção para outras pessoas. O versículo 5 diz que o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. O Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. José começou a ser um canal de bênção para a vida daqueles que o cercavam, daqueles que estavam com ele. Ele não era apenas alguém abençoado, ele era alguém que Deus, através dele, abençoava outras pessoas. É por isso que Jesus disse que melhor coisa é dar do que receber. A gente quer espiritualizar muito essa frase, esse versículo, mas é simples, é literal. Melhor é dar do que receber. Por que melhor é dar do que receber? Porque se você está em posição de dar, é porque você já recebeu, você já tem. Um dia eu precisei que alguém me desse comida, me estendesse a mão com alimentos. Hoje eu consigo dar alimentos para outras pessoas. Em que lugar tu acha que eu prefiro estar? Você entende isso? É por isso que melhor é dar do que receber. Você que tem um carro, você que Deus te abençoou com um carro. É melhor você ter o carro e dar carona ou você ter que ficar esperando a carona? Pois é, mas tem gente que não entende isso. Não dá carona para ninguém. Você entende? Então, irmãos, é melhor dar do que receber, por uma lógica, porque se você tem para dar, é porque Deus já te deu, porque Deus já te abençoou, porque a misericórdia de Deus já te alcançou, a provisão de Deus já chegou sobre a tua casa, a provisão de Deus já chegou sobre a sua vida.
Você acha que eu não tenho problemas? Você acha que a pastora não tem problemas? Temos bastante. Mas sabe quando é que a gente vê a mão de Deus agindo em nosso favor, irmãos? A gente faz tudo o que o crente tem que fazer, a gente ora, a gente busca a Deus, a gente crê em Deus, chora na presença de Deus. Mas sabe quando é que Deus nos abençoa, que nós vemos assim a mão de Deus agindo em nosso favor? Quando nós ajudamos outras pessoas. Quando nós abençoamos pela misericórdia de Deus, mas quando nós abençoamos outras pessoas, as coisas parecem que se resolvem assim, ó. O problema que estava hoje, amanhã já não está mais. O problema que estava aqui agora, daqui a pouco já sumiu daqui. E não é um passe de mágica, é a palavra de Deus. Aquele que dá alívio aos outros, alívio receberá. Mas por que a gente pode dar alívio aos outros? Porque Deus já nos abençoou. Porque Deus está conosco. Você quer ser essa pessoa que vai dar alívio aos outros, sim ou não? Ou você quer ser a pessoa que vai estar sempre pedindo alívio, vai estar sempre pedindo ajuda, vai estar sempre clamando por socorro? Eu prefiro ser aquele que dá, eu prefiro ser aquele que abençoa, eu prefiro ser aquele que, pela misericórdia do Senhor, consegue alcançar outras vidas. E assim era José. A bênção estava sobre ele, a presença estava sobre ele, e ele se tornou um canal de bênção na vida de outras pessoas. Fique de pé, irmão, fique de pé. A presença de Deus, ela nunca é só para nós. Vou repetir, a presença de Deus, ela nunca é só para nós. Se você, mulher, tem ou já teve um marido que não tem a presença de Deus, você sabe o que eu estou falando. Se você, homem, tem uma esposa que não tem a presença de Deus, você sabe do que eu estou falando. A treva que é, a luta constante que é. Por quê? Porque quando a presença de Deus está na pessoa, essa presença não é só para ela. Essa presença reflete em toda a casa. Essa presença reflete em toda a família. E Deus nos coloca em lugares estratégicos, irmãos. A tua família é a tua casa, é o teu lar, é o lugar da tua morada, glória a Deus. Mas Deus te coloca em outros lugares estratégicos. No trabalho, na escola, quem estuda, na faculdade, até onde você mora, Deus te colocou de forma estratégica ali. Nós só precisamos entender o que Deus quer com isso, o que Deus quer com a gente, o que é para a gente fazer, porque nós somos canais de bênção na vida de famílias, lá no trabalho, nos relacionamentos que nós temos. Nós somos um canal da bênção de Deus, assim como era José. Eu quero orar contigo nessa noite, para que Deus, Ele sim realize os sonhos, planos, propósitos que Ele tem para a sua vida. Eu quero orar para que Deus faça isso na sua vida. Mas eu quero orar também para que você nunca esqueça que nos dias mais difíceis da sua vida, o Senhor está contigo. Que nos dias mais sombrios da sua caminhada, o Senhor sempre esteve ao seu lado. Glória a Deus, aleluia. Sobre a vida de José, nada de ruim que aconteceu, ou melhor, tudo de ruim que aconteceu, não foi capaz de mudar a fé dele no Senhor. Ele continuou crendo, ele continuou acreditando. Feche os seus olhos por um instante. Eu quero que você reflita nessa palavra, porque talvez você chegou aqui hoje vivendo algo que você não escolheu viver. Talvez hoje você esteja enfrentando algo que, se você pudesse, você abriria a mão. Mas lembra que a presença de Deus não tirou José do Egito, mas ela fez com que o Egito não fosse capaz de destruir a vida de José. Ele continuou crendo, ele continuou forte, ele continuou lutando. Em nome do Senhor Jesus, eu quero orar por você nessa noite, para que Deus realize os sonhos dele na sua vida, para que Deus realize os planos dele para a sua vida. Ele disse: eu bem sei os planos que tenho sobre vós, são planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Aleluia.
Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu, meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto com ele irá na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei